Sandman saiu no Netflix e é um sucesso absoluto, ficando no topo de 89 países de programas mais assistidos do Netflix. É bastante fofo, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre essa história que foi um marco na literatura. E quem sabe também será um marco na televisão. Sandman é baseado em um quadrinho da DC Comics, aquela editora que tem o Super-Homem e o Batman. E apesar do seriado ter se distanciado muito da parte dos super-heróis, nos quadrinhos a gente consegue ver algumas pequenas correlações. Como John Dick na série foi preso pela sua mãe, mas nos quadrinhos ele está no asilo Arkham. E ao invés de encontrar a Joanna Constantine, que inclusive eu amei, Some daqui, vai pra porra do inferno. nas HQs a gente acompanha John Constantine, ou Constantine quando eles falam em inglês. Recentemente a gente viu nos quadrinhos até mesmo o Batman conversando com o Sonho. E sim, o Sonho tá um pouquinho diferente, muita coisa vai acontecer ainda. Mesmo fazendo parte de um multiverso enorme onde existem os super-heróis, você não precisa conhecer sobre eles. Sandman é uma história à parte que se mantém de pé sozinha. E se você assistiu ou pensa em assistir, segue aqui comigo. Porque Sandman é minha história de literatura preferida de todo o universo. Sandman foi uma história que mudou todas as histórias. E se você não entende muito bem o porquê, tenta imaginar aquele monte de LGBT, uma enorme mistura de culturas lançado em 1988. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Isso porque a ideia saiu da cabeça de um escritor genial, o Neil Gaiman. Eu já falei isso 1000 vezes e vou continuar falando. Vocês conhecem ele por Coraline, Eu poderia ter morrido. Que legal. por Good Omens, uma versão muito diferente do final do mundo. Isso é engraçado se a gente se confundisse, né? Se eu tivesse feito a coisa boa e você a ruim. Não seria nada engraçado. Aquela explicação do que aconteceu com os deuses antigos hoje em dia, deuses americanos. Você acredita no amor? Eu acredito no amor pra cacete. E sempre acreditou? Não antes da Laura. Então você não acreditava até acreditar. Então o mundo mudou porque você acreditou. E várias outras histórias que eu vou contando conforme a gente for indo junto. E eu, como um bom, maravilhoso fã estudioso das obras dele, preciso explicar algo que vocês vão começar a entender conforme vamos indo. Ele sempre expande as suas ideias em obras diferentes, não importando se a editora é a mesma. Por exemplo, se você ver deuses americanos, você vai notar que os deuses têm um conceito muito parecido com os deuses de Sandman. No livro do cemitério encontramos uma morte que é igualzinha à irmã do Morpheus. Afinal, isso faz muito sentido porque em Sandman é exatamente isso que ele quer explicar. Que algumas ideias são as mesmas, mas a perspectiva é completamente diferente. Por isso nos quadrinhos a morte é branca e na série ela é preta. Porque toda a ideia tem um arquétipo principal que não vai ser mudado, mas aos olhos do espectador ela nunca é a mesma. Sandman foi uma das obras que mudou o mercado literário inserindo os quadrinhos no mapa. Mas Neil Gaiman não foi o único escritor daquela época que começou esse movimento de mudança. Lá pelo final dos anos 80, a DC Comics entendeu uma coisa incrível. Seu público que gostava muito de quadrinhos de super-heróis havia crescido. Talvez existisse uma demanda para histórias mais maduras. E nessa compreensão eles chamaram um cara que fazia muito sucesso nos quadrinhos na Inglaterra. Seu nome era Alan Moore. Alan Moore, assim como Neil Gaiman, é considerado um dos maiores escritores vivos. E pra tu lembrar quem é ele, lembra de V de Vingança, Watchmen. O veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. Sim, ele é foda. Moore foi colocado para escrever o Monstro do Pântano, um personagem relativamente obscuro naquela época. E o que ele fez foi inserir o oculto de uma maneira completamente diferente do que a gente tinha visto até agora. O oculto nos quadrinhos, a não ser que você tivesse uma história de terror, era sempre muito próximo do Doutor Estranho. Eu faço assim e aconteceu uma magia. A magia não tinha uma explicação, ela era uma maneira de tapar um buraco no enredo. E ele transforma o Monstro do Pântano num elemental, começando a explicar um pouquinho o que é o verde, que é a consciência de todas as plantas do planeta. O corpo foi escolhido para ser o novo avatar da natureza. Não só isso, como ele também coloca nas suas histórias o Constantine, o Mago do Caos. E não é pra falar nada não, pois o Alan Moore e o Neil Gaiman são ótimos amigos. Inclusive, Neil Gaiman é padrinho do casamento dele. E ele foi um dos primeiros passos para que a DC Comics criasse um selo maduro que é um pouco separado do universo dos quadrinhos dos heróis, conhecido como Selo Vértigo. Sandman contava nos quadrinhos a história secreta de toda a realidade. Enquanto isso, na DC Comics, o Grant Morrison contava a história de tudo que é animal, tudo que é bizarro e tudo que é mágico. Junto com Neil Gaiman e Alan Moore, esses três ficaram conhecidos como British Attack. Os três caras que vieram da Grã-Bretanha para mudar toda a maneira que o quadrinho era escrito nos Estados Unidos.
Se você não viu os meus vídeos do New Gamer e Alan Moore, olha a playlist de Sandman aqui embaixo e dá uma assistida. Enquanto o Alan Moore estava falando do verde no Monstro do Pântano, e New Gamer explicando o que eram os conceitos dos perpétuos em Sandman, Grant Morrison estava explicando o que era o vermelho no Homem Animal. Assim como o verde é a consciência de todas as plantas, o vermelho é a consciência de todos os animais. Não só isso, ele começa se colocando nos quadrinhos tentando explicar o que é o The Writer. E é um dos conceitos de Deus dos quadrinhos. E que muita gente acaba não entendendo, mas é extremamente simples. Todo escritor é Deus da sua história. E não fica por aí, ele vai ser jogado pra Patrulha do Destino e escrever as histórias mais bizarras que você vai ver. Se você não conhece Patrulha do Destino, existe um seriado que é uma das melhores coisas que a DC Comics já fez. Você fingiu um orgasmo? O quê? Não! Eu tenho muito respeito por todo mundo aqui, tá? Como é que eu ia? Eu só não queria ficar excluído, tá? Inclusive, o Morrison tem uma importância enorme na DC Comics. Escreveu arcos do Batman, da Liga da Justiça e uma das melhores histórias que existem do Super-Homem, na minha opinião. Grandes Aços, Superman, que tem desenho animado e vale muito a pena ver. Perdão, mas por acaso algum dos dois já começou? Inclusive, ele que idealizou o mapa do multiverso DC Comics. E ele usa bastante os conceitos criados por Neil Gaiman em Sandman. A gente consegue ver o destino, que é basicamente toda a realidade, as esferas do sonhar e do pesadelo, até o inferno de Lúcifer. Sandman do Lord Morpheus não é o primeiro Sandman. Na verdade, ele é baseado em um personagem muito antigo dos quadrinhos da DC Comics chamado Wesley Dodds. Bota antigo nisso, ele foi criado em 1939, na Era de Ouro dos quadrinhos. Os quadrinhos são meio que separados em eras para explicar como as histórias eram feitas. Tem Era de Ouro, de Prata, de Bronze, e se quiser saber mais sobre isso, comenta porque nesse vídeo não cabe. Voltando a falar do Wesley Dodds, que é o primeiro Sandman, ele é muito característico na ideia de que ele tinha uma máscara de gás e uma arma que soltava um gás sonífero nos criminosos. Vamos lá, um negócio que coloca pra dormir, uma máscara que parece igualzinha do Morpheus. Mas lógico, a inspiração do Morpheus é um pouquinho efêmera, porque o personagem é um pouco diferente. Mas existe um quadrinho que explica o porquê eles são tão parecidos. Quando Morpheus estava preso, o universo sentiu que alguma coisa estava faltando. E o universo pensou, peraí, eu vou tentar arrumar o que está acontecendo. Wesley Dodds ganhou uma pequena e minúscula parcela do poder do sonho. E não foi tão legal quanto vocês imaginam, afinal ele sonhava com vários crimes e assassinatos que aconteciam por todas as partes. E eram sonhos extremamente vívidos. Ele começa a treinar bastante, tipo meio que Batman, cria um laboratório e vira um herói. Com o tempo ele chega até a fazer parte da Sociedade da Justiça da América, que é meio que uma Liga da Justiça de heróis antigos. Sandman é uma maneira de contar a realidade de um jeito que tudo funciona junto. A DC Comics isso era muito importante na época, afinal a DC mistura tudo que existe. Então nós vamos ter a ideia judaico-cristã de Deus e Lúcifer e os anjos. Lógico que um pouquinho diferente, com uma guinada meio gnóstica, no qual Lúcifer talvez não fosse tão ruim assim. Nós vamos explorar o sonhar, que basicamente é o inconsciente coletivo de todos os seres que sonham. Seremos apresentados ao mundo das fadas por um conto de William Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Mas essas fadas são um pouquinho mais próximas dos contos originais da mitologia do que desse ninho. São seres feitos de magia e de sonhos que ficam bem próximos entre a terra e o inferno. E não podemos deixar de lado várias outras mitologias que falam de deuses. Podem esperar para encontrar com Loki, Thor e Odin. E assim como deuses americanos são bem próximos da mitologia original, afinal Neil Gaiman é mega fã da mitologia nórdica. Já tendo até mesmo escrito um livro com todos os contos nórdicos pela versão dele. Não termina por aí, teremos deuses do Olimpo, deuses egípcios, demônios, humanos e seres muito mais bizarros do que isso. Sandman é sobre percepção. Ele é literalmente sobre como cada um vê o mundo de uma maneira diferente. E é por isso que os perpétuos mudam de aparência. Por isso a morte nos quadrinhos é branca, na série é preta, e ainda assim é o mesmo personagem. Porque tudo isso é somente uma ideia vista pela perspectiva diferente de alguém. Quando Morpheus está no inferno e nada o encontra, ele simplesmente muda completamente. Porque devido à cultura que ela tinha, é assim que ela vai enxergá-lo. Nos quadrinhos, quando o caçador de Marte enxerga ele, vê Morpheus como uma grande cabeça pegando fogo. Vemos até mesmo Morpheus como um alienígena, como gato, como seres bizarros. Até mesmo a própria Hecate, que na verdade não é necessariamente a deusa da magia, apesar de ser, passa também por esse filtro de percepção. Ele segue o conceito de Robert Graves na Deusa Branca, onde ele analisa que várias culturas têm uma deusa tríplice que representa o presente, o passado e o futuro. Na verdade, elas representam bem mais do que isso. Então Graves pontua, e se não são faces diferentes do mesmo arquétipo? E Sandman é literalmente sobre isso. É sobre fazer você acordar para um mundo completamente diferente que sempre esteve ali.
simplesmente mudando a sua percepção. E você devia me seguir aqui pra eu te contar como a minha percepção funciona. Prometo que ela é assustadora, mas é genial.